eu vou apresentar os nossos convidados do Brasil, 4 pessoas do Brasil que vão falar. Vocês já, acho que perceberam os nomes no programação. Eu vou apresentar qualquer um quando ele começa a falar. A gente combinou que vamos começar com Mariana Andrade Fausto. Então, Mariana, está ouvindo? Está aqui? Eu não estou vendo nenhuma imagem da Mariana. Alô, Mariana? Oi, tudo bem? Mariana, Eu só tá? vou deixar desligada por conta da conexão, tá bom? Então, Mas estou aqui. só vamos escutar a sua voz, Mariana. Tá Isso aí. certo? Certo. Prazer. Oi, Mariana. Estão ouvindo? Sim. Então, a Cristina, voltando, é representante da rede de jovens de Telesom, vive como ativista em São Paulo. E agora a pergunta para a Mariana, como está a sua vida nesses tempos de corona, nesses tempos de Bolsonaro, como a epidemia, o governo Bolsonaro mudou a sua vida e a sua atividade política? Mariana. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Falando sobre essa relação, né, da Covid, da pandemia e do Bolsonaro, é uma coisa bem emblemática e difícil de ser entendida, assim, quando a gente fala da relação da Covid, da pandemia, da necessidade de você, da sua higienização e tudo mais. E aí você pensar, né, que na favela onde a gente vive, nas comunidades, né, não existe água encanada para todo mundo, essa relação de lavar as mãos, né, assim a comunidade ela corre mais riscos, né, e aí esse período de isolamento ele é desesperador, né, para a nossa população, porque fica difícil, porque as pessoas precisam trabalhar para colocar comida dentro de casa. Então, é muito daquilo de você precisa estar na quarentena, mas não se possibilita para que você possa ficar em casa e se cuidar. Então, acaba fazendo com que a comunidade tenha que sair para que ela precise, né, trabalhar e trazer o seu sustento. E aí, quando você vê uma pessoa que está no poder, né, que ela é um representante, e aí ele fala tira a credibilidade, né, fala que os riscos não existem e tudo mais, isso faz com que naturalize, né, o risco de vida e as pessoas elas achem que está tudo certo. E apesar das que não acham que está tudo certo, tem que se arriscar por conta desse contexto que a gente vive. Né? A gente passou muito tempo em relação ao auxílio, né, emergencial que houve aqui no Brasil para as famílias de baixa renda. E a primeira proposta foi de R$ 200 por mês, para que essas famílias pudessem se sustentar, ou seja, algo totalmente inviável. E aí passou para R$ 600 devido a toda uma movimentação do Congresso, né, dos deputados e senadores, e que tomaram a frente para que isso acontecesse, né? Então é bem complicado, assim. A gente viu, eu pelo menos em relação ao trabalho, que ficou mais escancarada a relação da desigualdade, porém ela sempre existiu, só que eu acho que ela ficou mais visível, as pessoas, eu acho que as ONGs fizeram um trabalho, né, e as comunidades de conscientização, para que essas pessoas tivessem entendimento também que outras pessoas estavam passando dificuldade, só que aí existem vários níveis dessas dificuldades, né, que aí você pensa na relação da higienização, que muitas famílias não têm, né, essa água encanada, da moradia, que às vezes é moradia precária, a pessoa vive num lugar totalmente salubre, e aí a gente pensa na relação com a comida, de você doar cestas básicas, só que muitas das vezes, né, que a gente ia doar cesta básica, a pessoa não tinha gás para ela conseguir fazer a sua alimentação, preparar a sua alimentação. Então, como que a gente trabalha todos esses níveis, entendendo que a população, né, das comunidades, a população mais carente foi a que mais sofreu e está sofrendo. E, assim, nesse período agora, todo mundo se mobilizou, foi algo lindo, só que o tempo está passando e as famílias continuam passando fome, mas as coisas estão parando de ficar em evidência, né? As ajudas elas estão vindo com menos frequência
Então, é preocupante porque a gente sabe que a dificuldade ela continua e não está sendo feita uma política pública para que consiga abranger essas famílias de uma forma efetiva e o sofrimento ele é enorme, entendeu? Então, em relação a isso, o Bolsonaro sempre deixou claro que para ele é uma gripezinha, sempre ridicularizou as mortes de todas essas pessoas e isso impacta totalmente nas nossas vidas, porque assim a gente já vem dessa naturalização, né, de risco, de que tudo é normal. Tem gente que está tendo tiroteio na comunidade e sai para trabalhar porque tem que trabalhar, não tem essa. Então é complicado, assim, a gente vem desse cenário bem difícil. Ah, Mariana, muito obrigado por essa primeira eh, introdução, a primeira impressão, também que mostra que essa pandemia não afeta todo mundo da mesma maneira, e a pandemia também causa novas desigualdades. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente vai voltar nas próximas rodadas. Então, a segunda pessoa que gostaria de apresentar é Cristina Vidal. Cristina, você está por aí? Dá para ver você? Oi, Sim, estou aqui, oi, Thomas. Cristina. Espero que o som está funcionando sem esses problemas. O meu som, a gente vê bem você. Boa tarde, boa noite aqui na Alemanha. Aqui já está escuro, estou ainda vendo a luz lá do Rio de Janeiro, da sua janela. Porque você vive no Rio, você é professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, e trabalha especialmente na área de sociologia, mas trabalha especialmente sobre a questão religiosa no Brasil, sobre os evangélicos, que é um dos nossos temas hoje. Mas primeiro, antes de entrar nessa rodada política, também a pergunta é a sua vida, como a pandemia e o Bolsonaro impactou na sua vida este ano passado? Sim, Thomas, obrigada pelo convite aqui que vocês me fizeram. Eu estou muito feliz por poder participar aqui a primeira vez desse encontro. E, Thomas, aí eu fico provocada também pelo que a Mariana falou aqui, lembrando do chamado Dia do Banheiro da ONU, né? Que é o dia 19 de novembro, lembrando que mais de metade da população mundial não conta com um saneamento básico seguro, e isso que a Mariana falou aqui foi uma situação a mais para se enfrentar em relação à pandemia no Brasil, né? Bom, pensando aqui na minha particularidade, né, como você me perguntou, né, eu dou aulas na Universidade Pública Federal, né, em um dos estados que foi mais afetado pelas mortes diárias por Covid, sobretudo no início ali da pandemia, quando até o medo em relação à doença era ainda maior, né, do que é agora. Então, foi aqui, por exemplo, no Rio, que morreu a primeira pessoa por Covid, uma mulher negra, empregada doméstica. E, além das aulas na universidade, nesse ano eu tinha uma programação de coordenar duas pesquisas. Uma era a sequência de um trabalho de acompanhamento de associações de juristas religiosos, né? Tanto de associações cristãs como não cristãs, e também uma pesquisa agora no período eleitoral relativa à mobilização de esquerda evangélica nesse pleito agora municipal, né? Então, minha rotina de trabalho foi assim completamente alterada, né, com essas aulas online, o trabalho de pesquisa também todo feito assim remoto, que eu achei muito mais cansativo, achei uma precarização da vida assim bem geral, né? E, bom, além das atividades laborais, a minha vida gira muito em torno também aí da criação da minha filha, né, de 9 anos, e eu senti uma piora assim considerável na qualidade de vida da gente, né, com o fechamento das escolas. As escolas ficaram, as particulares no Brasil, né, ficaram fechadas aí pelo menos por 8 meses, e isso requereu uma demanda assim extra na minha vida de cuidado em torno dela, também em torno do acompanhamento, de educação muito mais intenso do que já era, e também um trabalho com as emoções, né, das crianças, eu no caso com a minha criança, mas isso foi uma coisa que acometeu os pais e mães em relação a isso que estamos todos passando, né? Porque sem essa sociabilidade entre as crianças nas escolas ou mesmo em outros espaços coletivos,
a gente foi convocado, né, a estar à frente dessa solicitação aí continuada dos filhos da gente. Eu acho, né, eu tenho a impressão assim, que nenhum outro país do mundo enfrentou um período tão grande, continuadamente sem aulas. As escolas públicas aqui no Brasil até hoje estão sem aulas, o que é uma situação assim de educação no Brasil já muito precária. A gente teve, então, um agravamento dessas situações e ampliando as situações de desigualdade e o fosso entre as classes sociais no Brasil. E isso aí, infelizmente, já não era uma preocupação do governo federal. As preocupações do governo federal relativas à educação eram sempre as pautas morais e a ampliação de escolas militares, e lembrando que as escolas militares, elas são escolas que já selecionam na entrada, então não são escolas universais, digamos assim, né? Então já selecionam um público mais gabaritado para entrar. Então era uma situação já ruim e que se agravou com a pandemia. Bom, as informações também ambivalentes aí vindas do executivo, como a Mariana já lembrou, a ideia, o Bolsonaro soltou a ideia de que a Covid era uma gripezinha, o não uso de máscara durante todo o período da pandemia, né? Também aglomerações que foram realizadas em frente ao Palácio ali da Alvorada, que é a residência presidencial, manifestações, carreatas, umas coisas assim inacreditáveis a gente viu acontecendo, que gerou essa situação assim, de insegurança, né? de um atordoamento, de uma dúvida em relação ao que realmente se passava. Isso, em termos de sentimentos públicos, é muito, muito negativo, aumenta essa precarização da vida coletiva, né? Individual e coletiva. Agora, essa sensação especial do atordoamento é um sentimento público muito forte no Brasil, desde pelo menos 2014, a gente trabalhou sobre isso, né, numa publicação que a gente fez em parceria com a BOL, ISER, UF e BOL em 2017, né? Ou seja, as ameaças no plano da saúde pública, já esperadas, né, durante um período de pandemia, somou-se uma sensação de um colapso social, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, assim, governador indiciado, teve afastamento da gestão, vários políticos indiciados por uso indevido dos recursos públicos nesse período da pandemia, quer dizer, só ampliava a sensação de vulnerabilidade, né? O crescimento também galopante dos casos, uma falta de liderança política. Ou seja, aqui no Brasil, a Mariana também estava falando sobre um pouco uma cultura de exposição a riscos, né? Isso não, a gente não pode pensar nisso como uma escolha, né? Porque os riscos eles são tão abundantes em termos da vida pública que se você não arruma um jeito de, na sua rotina, lidar com eles, as pessoas não se movimentam, né? Então, um último ponto era lembrar assim, que no Brasil a gente tem 180 brasileiros mortos por dia, sendo 75% deles negros, né, segundo os números do Atlas da Violência, e na pandemia, né, somado a esses números já extremamente altos, ali no caso de homicídios, a gente teve um contingente também muito significativo nesse número de mortes totais diárias, de homens e mulheres também, principalmente negros e negras, né, refletindo essa desigualdade estrutural aí do Brasil. Então, obrigada, Thomas. Obrigado, Cristina. Então, vamos passar para a próxima pessoa que vai contribuir nossa painel de abertura, que é o Carlos Magno. Carlos, está por aí? Oi, Thomas. Olá, boa noite. Olá, oi, Carlos. Você está em Recife, tá certo? Estou no Recife. Aqui faz um Então, calor danado ainda. O Carlos é do Centro Sabiá, Centro de Desenvolvimento Agroecológico. Eu estive há muitos anos atrás, acho que você não trabalhava lá ainda. Conhecia o trabalho do Centro Sabiá, foi muito impressionante ver o trabalho de vocês. Eu acho que está continuando, mas como esses últimos 2 anos mudaram a sua rotina, o seu trabalho? Pode contar isso um pouco para nós? Não, eu vou... Bom, posso, claro. Boa noite a todo mundo, né? Assim, fiquei olhando aqui os rostos, né, das pessoas e pensando assim, poxa, já é tão tarde na Alemanha, as pessoas estão acordadas para escutar a gente falar sobre esses temas. Que bacana, né? Tanta gente, mais de 130 pessoas quase. Então, eu queria falar um pouco da esfera privada mesmo, né? Assim, como é que esse começo, assim,
dizer que esses últimos 2 anos tem mudado muito a vida da gente, sobretudo das organizações, das ONGs, porque tem sido um momento também de criminalização dessas organizações, e isso tem feito a gente mudar um pouco a postura, né? A nossa postura frente a essa situação. Então, a gente... eu lembro muito bem, assim, importante dizer isso, que quando o Bolsonaro ganhou, a primeira reação nossa foi ficar com dúvida se a gente continuava a falar mal do governo ou se a gente esperava um pouco para ver o que ia acontecer. Porque como nós trabalhamos por muitos anos com contratos públicos, né, de políticas públicas, a criminalização poderia vir para cima da gente de uma forma muito violenta, e a gente não sabia ainda o que poderia acontecer. E aí, quando a gente percebeu que, de fato, a gente precisaria avançar, e a gente foi avançando, ou seja, a eleição de Bolsonaro fez a gente mudar a forma como a gente lida com essa realidade. E um outro aspecto importante foi fazer também a gente começar, na verdade, a discutir outras formas de captação de recursos, outras formas de financiamento das organizações do Brasil. Só um exemplo do Centro Sabiá, onde eu trabalho. Em 2017, o nosso orçamento era 80% do orçamento eram recursos públicos, das políticas públicas que a gente, como organização, junto das redes que a gente atua, brigou para garantir, como o programa de cisterna do semiárido, como programas de assistência técnica e extensão rural. Eu estou falando da minha área de atuação, do campo da agroecologia, dos camponeses. E esses programas desapareceram desde o golpe em 2016. E hoje, o Sabiá tem do seu orçamento menos de 10% de recursos públicos. Em 3 anos, nós perdemos uma fonte de recursos que era responsável por 80%. Então, isso fez as organizações, imagino que como o Sabiá, muitas outras que também estão aqui, né, que eu vi que estão presentes, precisarem mudar a postura na relação da captação de recursos, ou seja, buscar novos financiadores, ou seja, isso também, claro, muitas vezes não deu conta, né? Claro que não deu conta de preencher esse vácuo, né, que ficou dessa relação das políticas públicas. Mas isso mexeu muito com a gente, né? Mexeu, as organizações diminuíram de tamanho, as organizações perderam a capacidade de fazer algumas ações por conta desse financiamento. E aí, bom, veio em março o coronavírus e aí, assim, destroçou a vida da gente, né? Isso destroçou porque no Brasil ela, de fato, destroçou a nossa vida. No Brasil, hoje, são 175 mil pessoas que morreram. A cada dia, morrem 700 pessoas no Brasil. No Brasil, diferente da Alemanha, não tem segunda onda, porque a primeira ainda está no topo. Ela ainda nem quebrou ainda. Então, é uma coisa desesperadora, porque parece que a vida voltou ao normal, mas as UTIs estão lotadas de pessoas. E a sensação que a gente tem dentro de casa, eu estou dentro da minha casa, desde o dia 13 de março. Porque como aqui não arrefeceu a onda, nós fechamos o escritório 13 de março e ainda não abrimos. Ou seja, vai trabalhar alguém do administrativo que vai no escritório, mas a gente não está mais no escritório. Quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa. Então, desde março, estou trabalhando dentro da minha casa. Eu comecei a fazer terapia agora há 2 meses, porque a saúde mental ela começa a dar problemas depois desse tempo todo dentro de casa, com todo esse desmanche que está acontecendo. Você não poder sair na rua, não poder se manifestar, não poder ter uma ação física, leva você a um sentimento de impotência muito grande. Perdi muitos amigos com a pandemia, perdi pessoas muito próximas minhas, amigos de infância com o Covid-19. Assim, estou numa situação super difícil, porque agora tem um amigo meu que está já quase morrendo, tal, assim, tem sido difícil isso. E mais difícil é porque a Covid lhe impede de se despedir pela última vez das pessoas. É muito doloroso você ver a pessoa sair de casa e nunca mais você vai vê-la, porque ninguém mais vê a pessoa, ela desaparece e ela vai ser enterrada numa cova em um lugar e nunca mais você vai vê-la. É muito triste, né? Assim, mas aí nesses 9 meses encarcerado dentro de casa, nasceu minha primeira filha, Teresa de Angola, nasceu aqui em casa. E foi um momento também super bonito, assim, ela tem 6 meses, eu comento com a minha esposa, Catarina, que, assim, ela tem sido o motivo da gente não surtar, né, assim, porque é nela que a gente ainda encontra toda essa alegria e essa beleza, né, da vida, tá pequenininha ali nascendo,
eu só tenho alegrias, na verdade, para contar assim, desse momento. Ou seja, é uma mistura muito grande, né, de sentimentos que a gente está vivendo. Só a noite que está sendo difícil, né? Ela ainda está acordando umas 8 vezes por noite, então não tá fácil, né, a noite para a gente. Mas é isso, a gente vai tocando a vida como ela tá para a gente, né? Ou seja, tem que tocar, dançar a música que agora tem para dançar. E a gente está aí se segurando para passar por isso. Esse é o ano da pandemia, talvez o ano que vem seja o ano da vacina, mas não sabe para quem vai ser a vacina. É isso, estamos aí segurando e acreditando que a coisa vai melhorar. É isso que a gente acredita. Carlos, muito obrigado por esse depoimento muito emocionante. Acho que todo mundo sente isso, né? Essa emoção que você transmitiu. E mesmo assim, tem que passar para o nosso último participante da mesa de abertura, que é Adriano Martins. Adriano, está por aí? Oi, Adriano. Olá, Thomas. Oi, Adriano. Olá. Ai, que bem. Que alívio ver você também, que tudo está funcionando. Estou um pouco nervoso também. Estamos todos marinheiros das primeiras viagens ainda, né, dessas novas tecnologias. Né? Então, você está em Brasília, onde você está? Então, Thomas, Então, depois Adriano, de... quer apresentar você rapidinho. Você, Adriano, várias pessoas já conhecem você da Mesa Redonda, chamam de veterano da Mesa Redonda, né? Já, né? Você é do CAIS, Centro de Assessoria e Apoio das Iniciativas Sociais. Então, você vive em Brasília, né? Isso é assim? Então, o escritório do CAIS em Brasília, mas depois de 6 meses trabalhando em casa, a gente viu que o que podia fazer de casa, podia fazer em outro lugar também de casa. Então, eu estou na Bahia, que é onde eu morei 30 anos da minha vida, e para minha saúde psíquica existencial, essa mudança foi muito importante, né? Eu sou dessas pessoas que moram sozinhas, e ouvindo a Mariana, logo aqui no início, eu acho que fica claro que a pandemia, ela colocou uma lente de aumento em relação às desigualdades e os privilégios também de quem tem um trabalho que pode ser feito de casa e que não afeta o seu ganho, o privilégio de morar num local com boa internet, de ter acesso à comunicação, a equipamentos, ele faz muita diferença, né? Algo que parece tão natural ou normal, que é ter água dentro de casa, né? É um problema para a imensa maioria da população do Brasil que vive nas periferias. Então, eu diria que eu sou daquele grupo, Thomas, que pôde enfrentar e pode enfrentar os efeitos da pandemia numa situação muito confortável, né? Eu estou trabalhando, é possível fazer o trabalho que eu faço dentro de casa, mas isso não significa que a gente não tenha que lidar com aspectos que nunca tinha lidado e que eles não sejam desafiadores, né? Eu nunca tive tantos amigos sem trabalho, nunca tive. Daqui a pouco eu vou chegar nos 60 anos, eu nunca tive na minha vida tantas pessoas próximas com dificuldade de se manter, né? O nosso trabalho é assessorando organizações, e aí você entra em contato com alguém para falar sobre o PMA, sobre o relatório do projeto, mas tem que parar tudo porque o pai dessa pessoa está doente, porque ela está dentro de casa e tem 2 filhos e não tem como a disputa nem do computador, do celular para a criança ter acesso à aula não permite que ela participe daquela atividade. E eu fico brincando com os amigos próximos que eu vou trocar de diploma, né? Eu vou reivindicar um diploma de psicólogo, porque nunca na minha área de atuação, isso foi tão necessário, a capacidade de acolher as pessoas que estão sofrendo, sofrimento real, né, porque estão
com parentes desempregados, porque enfrentaram mortes na família, porque adoeceram, porque estão com medo do futuro, porque estão deprimidas, né? Isso nunca foi tão presente na minha vida e na minha atuação. Então, eu diria que é um período de aprendizados muito duros, né? O isolamento, ele põe uma lente de aumento e um espelho na frente da gente, então, para quem tiver dificuldades de lidar com isso, ele se torna bastante difícil. 2 amigos muito queridos tentaram suicídio nesse período, porque não aguentaram essas situações, e eu diria que agora eu vivo esse aprendizado de definir uma política de convivência com o isolamento, né? Como que você garante um universo de afetos, de encontros, com segurança, dentro do isolamento, né? Então, tem um amigo e uma amiga muito queridos aqui, que, como eu, também vivem sozinhos, que também tomam muito cuidado, né? E que a gente tem encontrado algumas vezes, em área aberta, eventualmente vai na casa, mas com distanciamento, enfim, e que isso é necessário, né? Isso é necessário criar essas políticas. Então, eu diria que esses elementos muito objetivos da precarização, da pauperização que o governo Bolsonaro significa. E esses aspectos subjetivos, né, do medo do futuro, da apreensão com o presente, do sofrimento do entorno, de não fazer o luto, isso que Carlos falava, é duro, muito duro, ele traz a emergência também da gente, no nosso trabalho, incluir e valorizar aspectos subjetivos. Ninguém luta se não estiver bem. Ninguém se mantém de pé, ninguém anima outros para lutar por direitos se ele não estiver de pé, se ela não estiver de pé. Então, acho que para nós todas, nós todos, isso hoje é um desafio, né? Abraçar e não negligenciar esses aspectos subjetivos tão desvalorizados durante muito tempo na atuação de quem luta por direitos humanos, como se essas pessoas fossem heróis, heroínas que nunca caem, que não sofrem, que não... Então, isso existe nos gibis e nos filmes. Na vida real são pessoas e que estão sofrendo muito. Tá, muito obrigado, Adriano. Então, eu acho que todo mundo sente a emoção. Então, eu estou impressionado como, mesmo vocês estão tão longe, só através do vídeo, né? Essa emoção se transmite aqui para nós. Então, é difícil continuar, mas vamos continuar nossa agenda aqui. E gostaria só lembrar que todo mundo pode fazer perguntas, observações, críticas, elogios, via chat, em qualquer língua, quer dizer, português e alemão. Chinês vai ser difícil, né? Mas português e alemão, né? E a nossa advogada do público, a Júlia, domina perfeitamente as 2 línguas e vai depois transmitir algumas perguntas para nossos participantes aqui da mesa. A gente tinha combinado a nossa preparação da mesa de abertura de começar com esses aspectos mais subjetivos, mas a gente percebe que essa subjetividade traz muitos elementos de análise. A gente não pode separar, na verdade, esses aspectos subjetivos da análise da política, porque a situação política mexe com a gente mexe com cada um de nós. A gente também viu que vocês falaram sobre coisas que todo mundo conhece também na Alemanha, na Europa, isolamento, um grande tema aqui também, mas também tem coisas diferentes, né? Tem situações diferentes, como a gente enfrenta essa pandemia, essa situação política. Então, assim, para a nossa segunda rodada, eu volto na mesma sequência a Mariana. Mariana, né, você trabalha na comunidade, na favela, você convive com essa situação dramática. A gente vê que muitas coisas pararam na vida, mas parece que a violação dos direitos humanos, a matança dos jovens negros, não parou. Então, pode, talvez,
abordar essa situação, as perspectivas da repressão e da resistência nessa área. Mariana está ouvindo, está Sim, pronto tudo para certo, falar? Tá tudo pronto? certo. Ah. Não, então, só queria entrar já nesse assunto falando, né, sobre essa relação da internet realmente como um privilégio, assim, né? Eu, no dia de hoje, também fiquei muito preocupada da minha internet cair, porque eu moro na periferia, e aqui, desde a internet até saneamento básico, ou seja, qualquer outra coisa, chega com uma péssima qualidade, né? Então, essa é a realidade que a gente tem. Pensando, né, que a gente está no meio de uma pandemia, seria bem complicado para mim estar saindo, né, para ir para outro espaço, seja no projeto, para estar fazendo essa fala. Mas acho que essa fala ela também já vem com um pouco da vivência do que a gente passa aqui. E aí eu poderia até ir muito pelo que, né, o poder de direita fala, de que está tudo certo, que está tudo bem. Só que eu sei que isso estão matando os meus iguais, né? Está matando a nossa população, então a gente tem que se cuidar em relação a isso. E aí, iniciando a minha fala, eu vou passar um pouco da minha realidade enquanto uma mulher, né, preta, periférica, lésbica e jogadora de futebol, né, em um país que é misógino, homofóbico, racista, machista e preconceituoso. Infelizmente, tudo isso se intensificou mais, né, e ganhou muita legitimidade após a eleição do atual governo, né, do Bolsonaro, que ele faz muito discurso de ódio contra a diversidade, né, cultural do nosso país, e tem diversos casos emblemáticos, né? E tantos outros que também foram silenciados e são silenciados e acontecem diariamente na porta da minha casa, ou seja, onde for. Aqui no bairro onde eu moro, a polícia, ela aborda, né? Ela faz abordagem por conta da cor da sua pele. Então, se você for uma pessoa preta, eles vão te parar. Mas se fosse só uma abordagem, estaria tranquilo. O problema é quando a gente pensa nessa relação de que eles matam. Então, isso é o mais complicado. Eles matam e pela cor da sua pele também, e isso se passa impune, assim. Então, é uma coisa que mexe muito com a gente. E aí, essa questão, né, que a gente fala de casos emblemáticos, né, sobre a questão da população, é que você vê que um guarda-chuva na mão de uma pessoa preta vira uma arma, né? E aí os policiais alegam isso para falar de como se isso fosse um motivo para matar alguém, né? Que foi o caso do Rodrigo Alexandre da Silva, né? E aí ele poderia estar falando sobre isso hoje, mas foi assassinado cruelmente. E essa é a realidade do meu país, né? Você liga a televisão, escuta do atual governo, né, de São Paulo, que, assim, publicamente, que bandido você tem que atirar para matar, entendeu? Não tem essa de brincar. E aí é numa dessas, né, que o Cauã Peixoto, que também é outro menino que foi assassinado com 12 anos, morto por agentes da PM, né? Na comunidade Chatuba, no Rio de Janeiro, e o menino estava indo comprar lanche. Então, assim, né? São casos que são bem complicados, como o da mãe do Vinícius, que até hoje ela não tem uma resposta, né? De como um policial que não viu que o menino estava com o uniforme da escola e ele foi atingido com a mochila nas costas. Então, são coisas que até para mim é difícil repassar assim, mas é o caso do que a gente vive aqui. E as políticas de segurança pública, elas não se movem por essas mortes porque elas acontecem na favela. Então, a gente é invisibilizado, né? E são apenas estatísticas, né? As pessoas nos consideram como estatística. É só mais um preto, aí você coloca lá, então, a cada tantos minutos morre um jovem negro, sabe? Tipo, então, isso é muito difícil. E aí a gente fala, né, dessa questão da população também, das pessoas pedindo intervenção militar, sem entender o que isso causa, né? E foi uma causa que a Marielle Franco abraçou e lutou, e também um dos motivos por ela ter sido assassinada, né? E agora, no dia 8, fazem 1000 dias que ela foi assassinada e nada foi resolvido, onde os filhos, né, do atual presidente são diretamente ligados a milícias, e isso não consegue ser investigado porque
o atual presidente ele mexe na Polícia Federal para que não aconteçam essas investigações, isso vem a público e nada acontece, ele continua no poder, né? E a bala da Marielle, a gente fala assim, a bala dela me fere, mas me fere completamente porque eu e ela, a gente tem tudo em comum, né? Ela é uma mulher negra, periférica, lésbica, entendeu? Que luta pelos direitos humanos, direitos LGBTs. E aí eu penso, né? Imagina se fosse eu, nessa perspectiva de que ela é uma mulher pública, né? Que fazia esse trabalho lindo, foi uma das mulheres que foram mais votadas como vereadora. E aí eu penso como funciona a cabeça do jovem, assim, em relação a isso. E é assim que a gente se sente, como se tudo pudesse acontecer. E aí eu penso também nessa relação, né, de que muitas pessoas nas comunidades, elas vêm desse processo que isso já foi repassado de kit droga, que os policiais eles vêm nas comunidades, eles têm uma bonificação por mês e tudo mais, e aí se eles pegam tanta quantidade de droga, eles acabam ganhando essa bonificação, e isso foi comprovado e tudo mais, e aí quanto o jovem, ele sofre por isso, né? Já você é negro, aí chega na hora de você ir a julgamento, se você for a julgamento, né? Porque de cada três casos, né? Um só é julgado, e aí o policial ele ser a própria testemunha do fato, ou seja, é a palavra de um policial contra de uma pessoa negra, né? Então, como que se dá o peso disso? E aí o menino ele entra porque ele rouba uma manteiga, porque ele rouba um leite no mercado, e ele sai querendo assaltar um banco, já totalmente ligado ao tráfico, porque vira uma escola, né, de crime, é muito do que a gente fala. E não se existe nada para que isso melhore, ou se alguém aparecer para que isso melhore, não é votado, né, no Congresso, então é muito complicado. A gente viu também um caso muito emblemático, né, do caso do João Alberto, né, no sul do Brasil, um lugar bem complicado, essa questão racial, e a forma como os seguranças, né, mataram esse homem preto num shopping à luz do dia, normalmente como se isso fosse algo que fosse normal, que seria passado impune, como se eles tivessem o poder de fazer aquilo, né? E será que se fosse uma pessoa branca seria assim? Muitas coisas saíram na mídia, foi essa relação de buscar o histórico dele, e eles tentavam justificar a todo momento, tá, mas ele já tinha feito isso, ou já tinha feito aquilo, querendo justificar a atrocidade que fizeram com a própria vida dessa pessoa. Então, isso mostra e escancara totalmente a nível nacional, né, o quanto a gente trata sobre essas questões aqui no Brasil. E aí você vê que essa problemática ela atinge de diversas formas. E aí veio o movimento, né, Vidas Pretas Importam. Eles pintaram uma das principais avenidas do Brasil, que é a Avenida Paulista, com essa frase, né? E isso, eu acho que é isso que fala muito dessa questão de impotência, assim, de você saber que se você sair para a rua, você está negligenciando, mas ao mesmo tempo você entender a importância que tem, então você fica nesse impasse e isso te acarreta diversas coisas, né, psicológicas. É muito complicado para mim também, porque a gente pensa agora que também já fez 1 ano da chacina, né, de Paraisópolis, e aí os policiais entram na favela, coagem os adolescentes, os jovens, pessoas morrendo pisoteadas e nada é feito. Então, isso é triste. E aí, pensando como uma mulher lésbica, né, viver num país que mais mata a população LGBTQI+, também é algo que mexe com o seu psicológico. Só que, assim, como você se sente seguro nas ruas com esse cenário e dentro de casa, também sendo mulher, né? Porque a gente vê tantos casos de mulheres que são mortas simplesmente por serem mulheres, né? E da população LGBT também, que morre e dentro de casa são rejeitados. Aí você tem um presidente que ele legitima isso, ele fala que prefere ter um filho bandido, seja o que for, mas ele não quer ter um filho gay. E aí ele fala que quando ele teve uma mulher foi uma fraquejada. Então são essas coisas que elas legitimam, né, todo esse cenário que a gente tem e dá um peso muito maior, né? E aí por último, só para finalizar,
que há pouco tempo, né, o juiz decretou no Brasil estupro culposo, no caso, né, de uma mulher, que ela chama Mari Ferrer. Eu tenho certeza que isso deve ter chegado até vocês. E aí, um homem branco empresário, né, o André Carmagaranha, ele conseguiu driblar a justiça com dinheiro e conseguiu sair impune, né? E aí todo o Brasil se mobilizou e tudo mais. Mas é para a gente ver o quanto que... antigamente eu sempre escutava que o Brasil era o Brasil da diversidade, do povo receptivo, feliz, e eu acho que cada vez mais vem escancarando o quanto o Brasil é um país racista, entendeu? Quando o Brasil é um país que mata, que tem uma grande desigualdade social, e eu acho que isso tem que ser visto e isso tem que ser discutido em todos os espaços. Mariana, muito obrigado. Dá para me ouvir bem? Espero que sim. Sim. Muito obrigado, Mariana, por essa contribuição. É uma pena que a gente não pode ver você falando, né, porque isso é realmente um resultado dessa desigualdade de acesso à internet, né, que a gente testou isso, a gente viu que fica complicado escutar você quando está ligado, mas é bom que você aparece, né, um abraço aqui da Alemanha para você, né, muito obrigado por suas contribuições bem impactantes para nós, né? Então, eu gostaria agora de passar para a Cristina, que acho que quer abordar um aspecto muito importante nessa conjuntura política atual, que é o poder da religião e dos evangélicos na sociedade e na política. Cristina, lembrando que no máximo 10 minutos está um pouco já, avançamos um pouco no tempo, né? Então, lembrando disso, né? Tá ótimo, Thomas. Então, obrigada novamente. Eu fiquei muito feliz por escutar aqui meus colegas na mesa também, nessa primeira rodada, e agora a Mariana também. Lembrar aqui, Thomas, talvez eu não tenha falado tanto das minhas dinâmicas próprias, emocionais, porque eu acho que é um hábito, né? Eu nunca sou chamada para falar sobre os afetos que me acometem, né? Embora eu estude tanto os sentimentos públicos, eu nunca fui, nesse período todo de trabalho, convidada a falar de qualquer coisa que diz respeito aos meus afetos, então não sei se eu fui satisfatória nessa apresentação deles, mas, enfim, partindo aqui para o ponto relativo a essa segunda questão, né, eu pensei em 2 planos de conversa. Uma primeira que é falar do lugar, né, muito central que a religião tomou na agenda pública, pelo menos a partir de 2010 no Brasil. Muito por conta de um atravessamento de agendas consideradas agendas morais, e sobre as quais eu vou falar, né? Então, essa presença da religião no espaço público, ela também é percebida de um modo muito ambíguo. De um lado positivo, eu gostaria de falar sobre diferentes religiosos historicamente, nesse contexto aí, a partir dos anos 2010, engajados na luta por direitos à terra, por exemplo, a defesa da liberdade religiosa e da possibilidade dos diferentes atores na vida social exercerem seus credos, o que é uma dimensão importante dos direitos fundamentais, sim, né, é verdade, e também na luta por justiça social, seja durante o período da ditadura militar, seja nos períodos mais recentes também, digamos assim, os núcleos de esquerda ligados sobretudo aos católicos e evangélicos, que fazem uma importante militância local em torno da defesa e garantia da justiça social para essas populações. Então, a gente teve a oportunidade, sobretudo agora nesse pleito, de observar a importância desse discurso, desses grupos religiosos na defesa da igualdade social, do combate às diferentes desigualdades históricas, né, estruturais, e que foram, digamos assim, amplificadas nesse período da pandemia, seja em termos dessa experimentação emocional que as pessoas têm em relação à pandemia, seja nas questões que dizem respeito mais objetivamente a como elas estão lidando com isso. Do ponto de vista negativo, esse mais, eu acho, assim, conhecido, que produz uma antipatia em relação ao religioso de modo geral, é essa moralização do debate público e político. Isso afeta principalmente o movimento social do Brasil, né? No Brasil e na América Latina.
em especial na agenda aí ligada a essas minorias que seriam aí LGBT e mulheres. Tá? Então, a gente também observa a mobilização muito orgânica desses grupos, que são grupos que dispõem de estruturas financeiras importantes, que possibilitam que eles tenham uma atuação assim descentralizada, ou seja, uma ação na política, uma ação no judiciário e uma ação também centralizada em termos nacionais, cuidando dessas agendas que são de interesses, ou seja, de condução dessas agendas de interesse. Para vocês terem ideia, né? O Brasil, que também descortinada essa situação de uma democracia religiosa no Brasil, ou seja, de uma tolerância das religiões no Brasil, a gente viu o crescente número de casos de intolerância religiosa, seja por meio de acusações e ameaças, seja por meio de violências diretas a esses religiosos e seus espaços de culto no Brasil, né? Mas, paralelo a isso, a gente está observando no Brasil o crescimento de um discurso que Bolsonaro levou aí na Assembleia da ONU, ligada a uma cristofobia que se estaria experimentando no Brasil. E, de modo atônito, a gente observa que tem um projeto de lei na Câmara Federal propondo um dia de combate à cristofobia no Brasil. Né? Então, assim, tentando colar uma agenda internacional de defesa da liberdade religiosa, mas que tem um acento, sobretudo, para a pauta cristã, para uma situação que não tem correspondência empírica no Brasil, né? Porque aqui os que são historicamente vilipendiados, violentados, são os religiosos de matriz afro-brasileira, em algum momento da nossa história também, os protestantes e evangélicos, mas, sobretudo, são hoje esses atores evangélicos que produzem essas situações de intolerância religiosa, né? Então, esse lado negativo, ele tem sido uma percepção muito generalizada da sociedade em relação à religião. Né? Se no Brasil a gente tem uma população majoritariamente cristã e que essa dinâmica religiosa ou a religião sempre foi percebida de um modo muito positivo, hoje a gente tem uma questão muito séria na sociedade que envolve aí o movimento social, e vários desses grupos do movimento social pleiteiam, se organizam em torno da defesa da laicidade, mas a gente vê também como é que essa defesa da laicidade ela é insuficiente para combater o tipo de articulação que esses grupos têm, né? Porque vários desses grupos eles são grupos em defesa, que se apresentam em defesa da democracia e da laicidade, armando, digamos assim, uma armadilha retórica que esses grupos vão tendo que enfrentar. Nesse ponto também, a questão aí do combate à homofobia, né? E os direitos reprodutivos ganham um acento muito importante, porque esses grupos se contrapuseram, principalmente aí desde 2010, a essas agendas, essas políticas públicas que eram desenvolvidas na tentativa de garantia do combate à homofobia, por um lado, e também dos direitos reprodutivos. Partindo para a questão assim, mais política, depois do debate eu posso falar um pouquinho mais, se for interesse de vocês. 2 minutos, você tem mais 2 minutos. Né? Tá, a questão da retórica da perda, que foi muito importante, eu acho que isso ajuda a gente a pensar uma questão que veio no chat aqui, né, sobre a barata e o inseticida, porque a retórica da perda, ela foi uma narrativa muito articulada por diferentes atores vitoriosos em 2018 e que movimentava, digamos assim, um sentimento muito generalizado no Brasil em torno da sensação de perdas, né? De perdas sejam econômicas, seja do ponto de vista da segurança, seja do ponto de vista econômico, então, e da autoridade também, que era uma perspectiva moral e que vários grupos sociais, digamos assim, experimentavam. Então, essa foi uma retórica importante. Também a formação ali, a consolidação de um grupo de cristãos que se consolidou ali nessas eleições de 2018 e que a gente viu também uma importante atuação desses grupos nessas eleições, né? Em 2020 também a gente viu a ampliação da identidade religiosa nas campanhas, tanto da direita quanto da esquerda, um aumento da influência religiosa no judiciário pela via dessas organizações ativas, né, como a ANAJURE, que é a Associação de Juristas Evangélicos, a Associação de Juristas Católicos, a Associação de Juristas
também espíritas, que militam em torno principalmente dessas agendas aí de referência aí à questão da homofobia e dos direitos reprodutivos. E a formação aí de um governo que tem uma pauta, digamos assim, cristã reacionária, muito importante. A gente pode acompanhar isso aí a partir da formação dos ministérios, com composições aí desses evangélicos e católicos. Então, acho que isso, Thomas, obrigada. Obrigado, né, para essa. Talvez a gente pode voltar para alguns aspectos depois ainda, né? Acho que essa foi muito importante, essa contribuição, porque todo mundo sente que tem uma mudança grave no Brasil, que não veio para ficar, né? Acho que o poder político da religião está mudando, né? Nessa conjuntura atual, né? Então, eu gostaria agora passar para Carlos, né? Então, eu li hoje, né, lembrei hoje do discurso do Bolsonaro na ONU, nas Nações Unidas, na abertura da sessão, né, este ano. Então, ele falou que o Brasil é o país que alimenta 1 bilhão de pessoas. Logo depois eu li que o fome no Brasil está aumentando. Como pode ser que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né, que o Bolsonaro falou, e no mesmo tempo o fome no Brasil está aumentando? Talvez você possa falar um pouco sobre isso, as contradições do Brasil. Obrigado, Carlos. Então, eu queria primeiro começar a dizer assim, eu queria tratar de um assunto que agora está na pauta do debate mundial, né, que é a questão ambiental no Brasil. Essa perspectiva que o Thomas traz, mas muitos de vocês recentemente devem ter escutado, inclusive porque em junho de 2019 o próprio presidente Bolsonaro respondeu a Angela Merkel dizendo que a Alemanha tinha muito que aprender, abre aspas, com o Brasil em matéria de meio ambiente, fecha aspas, em resposta às críticas que a chanceler fez às relações das questões ambientais e direitos humanos no Brasil. Claro que vocês também já viram recentemente que no Nordeste as praias se encheram de óleo, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, dizimar milhões e milhões de hectares de florestas. Ou seja, a política ambiental do governo Bolsonaro tem sido, na verdade, uma contrapolítica, assim como todo o seu governo. O Bolsonaro é um contra-presidente, porque ele vai contra governar um país. O ministro da Saúde é contra a saúde, a vacina. O ministro do Meio Ambiente é contra a defesa do meio ambiente. Então, você tem, na verdade, no Brasil, um estado de contrapolítica, né? Você tem pessoas que estão lá, na verdade, fazendo o contrário que aquela função deveria fazer. Então, com relação à política ambiental, totalmente de abandono, mas também de desmanche, né? E avanço dessa destruição. Antes mesmo de ser eleito, o próprio presidente Bolsonaro expressou o desejo de unificar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, porque, segundo ele ia acabar com as questões entre proteção ambiental e produção agropecuária, ou seja, entregar a galinha às raposas, né? Mas, por incrível que pareça, essa proposta foi rechaçada pelos empresários que temiam manchar a imagem do Brasil no exterior. Eu poderia aqui citar centenas de casos, né, dessa situação, mas eu queria citar um assim particular para vocês entenderem que situação é essa. Antes mesmo de o Bolsonaro ser presidente, ele ainda como deputado, ele estava pescando numa área de reserva marinha. E ele foi multado pelo fiscal do ICMBio. Ao chegar na presidência, a primeira coisa que ele fez foi demitir esse fiscal e colocou ele em outra área, né? Então, eu estou dizendo isso, que isso gerou uma repercussão enorme, mas não gerou nenhum ônus, né? Esse é um fato muito simples, mas ele revela a natureza e o caráter do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, apelidado aqui no Brasil de exterminador do futuro, ainda esse ano, em uma reunião ministerial para tratar sobre o coronavírus, chegou a pedir a Bolsonaro que o governo deveria passar a boiada. Essa expressão, não sei se usa na Alemanha, dificilmente se usa, mas ela é utilizada quando a gente quer fazer algo e que as pessoas não notem, ou seja, quando as pessoas estão voltadas sua atenção para outro ponto. O ministro queria passar a boiada enquanto as pessoas no Brasil estão morrendo aos milhares pela história do coronavírus. Ou seja, desregulamentar toda a legislação ambiental, desregulamentar a legislação ambiental, dando permissão para construir em vários lugares agora no Brasil onde não se podia,
né, anulando um quantitativo enorme de multas ambiental, precarizando o serviço ambiental e de fiscalização no Brasil, né? E nada disso derrubou o ministro, né? Ou seja, ele continuou a passar a boiada, só que agora a olhos vistos. Ou seja, nós todos estamos assistindo de camarote o que o governo está fazendo com o meio ambiente, né? Para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro, desde 2019, paralisou as operações do Fundo Amazônia. Hoje, o Fundo Amazônia tem quase 3 bilhões de reais paralisados. Ou seja, o ritmo de desmatamento em 2019 foi de quase 2.000 campos de futebol por dia. E 99% desse desmatamento é ilegal, né? Essa é uma questão muito estratégica para o Brasil, né? Nós somos um dos países que mais possui biodiversidade no mundo, né? Abrigamos a maior parte da floresta amazônica. E tudo isso não é apenas na Amazônia, isso é importante dizer. Ou seja, quando a gente fala no país de maior biodiversidade, a gente não está falando só na Amazônia, né? A gente tem outros biomas super importantes para a manutenção da vida no planeta, como o Cerrado, por exemplo, que é o bioma mais antigo do Brasil e fica no centro do Brasil, que é responsável por um fenômeno chamado de rios voadores, né? Que leva a água da chuva para diversas regiões do país. O Cerrado está dentro da maior área de interesse de soja do Brasil, que chama Matopiba, que é a junção do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área justamente onde está o Cerrado. Em 2019, o Cerrado teve o maior desmatamento e queimada que é a floresta amazônica, ou seja, não é só a Amazônia que está queimando, ou seja, essa destruição ela acontece em outros lugares. A exemplo do bioma Caatinga, por exemplo, que Caatinga significa, é uma palavra indígena, quer dizer mata branca, que é uma floresta seca, porque parte do ano ela é verde e na outra parte ela é seca. É da onde eu sou, né? É da onde eu me criei, dentro da Caatinga, no sertão da Paraíba. E é uma floresta super inteligente, que ela faz isso para que a água não se perca na época da seca. Então, ela para de respirar e começa novamente quando chove. Hoje, a gente tem menos da metade desse bioma garantido, ou seja, ele está sendo destruído pouco a pouco, e as mudanças climáticas agora estão acelerando muito a destruição e causando a diversificação desse bioma. Eu falei desses outros biomas porque, infelizmente, a mídia internacional e nacional faz a focalização dos problemas ambientais do Brasil no bioma amazônico, né? Muita gente acha que a Amazônia é o pulmão do mundo, quando, na verdade, ela capta carbono e faz ciclagem de nutrientes para a própria floresta amazônica. Ou seja, ela não é o pulmão do mundo, mas ela é o pulmão da própria floresta, que é super importante, né? Que é super válido, porque mantém o equilíbrio daquela região todinha. E aí, para entrar... Carlos, tem que concluir, né? Desculpa. Já passou quanto 2 tempo? minutos, 2 minutos. Só. E aí eu queria falar de uma perspectiva aqui. Após o meu relógio faltam 4 ainda, viu, Thomas? Mas tá, eu estou tentando também, mas eu queria lembrar só uma frase do Chico Mendes, né? Que ele dizia que na verdade, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Essa frase é muito potente dele, né? Que ela conecta a realidade da sentido da luta ambiental no Brasil. Ou seja, a gente não pode olhar a questão ambiental da amazônica simplesmente como preocupado com uma floresta, mas, assim, quem deve estar no centro do debate da luta ambiental no Brasil são os povos e as comunidades tradicionais, que, nesse momento, estão sendo destruídas por esse sistema capitalista que vai moendo. É um moinho de moer gente, né? Então, nesse momento, está acontecendo isso no Brasil. Essas populações estão perdendo, né? A gente está perdendo a biodiversidade, porque a biodiversidade, na verdade, é importante, mas metade dela é o conhecimento que as populações têm. Então, o conhecimento que o povo tem, ele está sendo perdido quando ele está sendo dizimado. Essa mesma população, nesse mesmo momento, está ameaçada por muitos aspectos. Um deles, que é o que Thomas traz, né? Que eu gostaria de destacar, que é a história do fenômeno da fome. Que a fome é muito conhecida do Brasil, ou seja, ela já é super antiga no Brasil, as pessoas já conhecem. Talvez na Alemanha, os pais de vocês, talvez, na guerra vivenciaram isso, mas no Brasil é muito comum isso. E a fome no Brasil não é pela falta de alimentos, a fome no Brasil é pela falta de políticas estruturantes. Josué de Castro, que era aqui de Pernambuco, já dizia que a fome, na verdade, é a expressão biológica dos males sociológicos, né? Então, se a gente resolve a fome com produção de alimentos, o Brasil não é essa situação. O Brasil hoje tem 10 milhões de pessoas que passam fome. Está voltando ao mapa da fome, né? Depois de ter saído em 2014, com 10 milhões de pessoas. Como o Bolsonaro falou, o Brasil produz alimento para 1 bilhão de pessoas. Mas 10 milhões de pessoas no Brasil está passando fome nesse exato momento. E aí eu queria trazer, para finalizar minha fala,
duas questões, eu tinha algumas coisinhas, mas meu tempo já está acabando, duas questões que me preocupam muito. A primeira é com relação a essa questão que eu falei das mudanças climáticas. O governo brasileiro, nos últimos anos, construiu um colchão de amortecimento social com uma coxa de retalho com várias políticas sociais que se entrelaçavam entre elas. A gente teve uma grande seca nos últimos anos no semiárido e não morreu ninguém. Há 30 anos morreram mais de 1 milhão de pessoas nas secas, porque não havia exclusão social. Com o avanço do aceleramento do câmbio climático e o desmonte desse colchão social pelo governo Bolsonaro, a gente pode viver nos próximos anos no Brasil uma nova crise de imigração do semiárido, das pessoas que vão embora porque, de fato, as condições de vida, e ter novamente voltar a perspectiva de mortes por desnutrição e por fome, que a gente não tinha aqui há muito tempo. E aí, para finalizar, eu queria dar uma notícia boa, né? Que apesar desse quadro tão difícil e hostil, as organizações como o Centro Sabiá e milhares de outras também, como nós, a gente está junto com as famílias agricultoras através de um enfoque voltado para a agroecologia, construindo sistemas de produção de alimentos super resilientes, né? À mudança climática, fazendo a construção de novos mercados através de feiras agroecológicas e estimulando mulheres e jovens a ocuparem seus lugares de protagonismo. E, sobretudo, para a gente construir novo paradigma para um mundo melhor possível para todas e todos nós. É isso, Thomas. Obrigado. Muito obrigado, né? Desculpa, esse papel chato, mas foi combinado antes, né, que dar esses avisos, né? Infelizmente é necessário também, né, para ter uma dinâmica, para todo mundo pode falar, também temos pouco tempo para as perguntas, né? E assim passo para Adriano, que é o último para falar, tem a chance de abordar alguns aspectos que ainda não foram abordados e podem aprofundar alguns aspectos nessa primeira rodada. Adriano, por favor. Ok. Bom, eu estive com vocês na Mesa Brasil em 2018. Me preparando um pouco para cá, eu li o texto que eu escrevi antes das eleições e fiquei lembrando do que eu levei de informações logo depois, ainda a quente, logo depois da eleição do Bolsonaro, né? E algumas das questões colocadas, elas continuam e se tornaram ainda mais pertinentes, mas eu queria dizer principalmente que nesses aspectos levantados anteriormente pela Mariana, pela Cristina e pelo Carlos Magno, em relação às desigualdades sociais, em relação ao fundamentalismo religioso, em relação aos grandes conflitos socioambientais, a situação piorou bem mais do que eu imaginei que seria possível quando estive com vocês há 2 anos atrás. Eu não sou a pessoa mais otimista, né? Eu não sou alguém que acha que tudo vai dar certo e tal. Eu sempre acho que a gente deve fazer mais para evitar um mal maior. E mesmo assim, a realidade superou as minhas piores expectativas em relação a retrocessos no Brasil, né? O Carlos não era nascido, talvez, mas eu ainda peguei os efeitos da seca de 79 do início dos anos 90, né? 1 milhão de pessoas morreram no Brasil, 600 mil pessoas migraram, né, de fome. Eu estava começando minha militância política, isso me marcou profundamente, definiu a minha ida para morar no sertão, no semiárido, isso foi definidor na minha vida, esse acontecimento tão duro, né, na vida nacional. Só de pensar que isso pode voltar a acontecer, certamente não na mesma gravidade, porque algo desse colchão permanece, né? Não foi destruído pelo Temer e Bolsonaro, mas isso para mim é um pesadelo. Imaginar que pessoas vão voltar àquela condição dos anos 80 é muito duro. E eu queria, então, assim, muito rápido, pegar alguns pontos que para mim são bem relevantes. Um deles é o estreitamento dos espaços democráticos. A gente está vivenciando isso
de uma forma muito radical e muito intensa. Espaços que foram criados a partir de um esforço, de uma criatividade, de uma capacidade de incidência muito grande da sociedade civil organizada brasileira. Então, conselhos de gestão, espaços para influenciar no orçamento, para definir políticas, para criar coisas novas, eles se reduziram drasticamente. Isso traz uma perda muito grande. Em relação à legitimidade da atuação das organizações da sociedade civil, se alguém me dissesse, no ano 2000, que a gente chegaria a um momento em que as ONGs e movimentos sociais seriam vistos majoritariamente no país como corruptos, como antipatriotas, como organizações do mal, eu diria não, isso jamais vai acontecer. Aconteceu. Hoje, organizações da sociedade civil que lutam por direitos são vistas como defensoras de bandidos, né? Então, essa disputa, eu falei um pouco dos espaços da democracia formal, da gestão das políticas públicas, mas também houve uma perda muito grande no espaço de disputa, de visão de mundo na sociedade como um todo, né? Eu acho que essa perda talvez seja a mais grave, e sobre ela é que a gente vai ter que conversar muito. E quais são as vias de acesso para a gente recuperar um imaginário mais solidário, um imaginário onde a injustiça seja vista como um problema, né? E não os pobres, os empobrecidos sejam vistos como problema, mas a injustiça que produz essa situação desumana seja vista como problema. E essa disputa, minhas amigas, meus amigos, a gente tem perdido feio, né? Uma visão neoliberal da economia e da sociedade, associada a essa pauta moral que a Cristina trouxe aqui, que é muito cara ao fundamentalismo religioso, ela possibilitou um avanço de valores conservadores na sociedade muito grande, né? O discurso neoliberal sozinho, ele não se viabilizaria na sociedade. Nunca se viabilizou em tempos anteriores, né? Agora, ele associado a essa pauta moral, né, e ao fundamentalismo religioso, ele tem produzido um estrago muito grande, né? Eu não sei se você tem analisado isso, Cristina, mas eu fiquei muito impressionado olhando os números da eleição, o quanto os republicanos, imagina, é um partido criado por uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus criou um partido político. Ele é dos partidos que mais cresceu nessas eleições. Ele é um partido dos mais recentes, mas ele está ali pau a pau com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, em relação ao número de votos recebidos no país para vereador, que é um indicador muito importante. Então, esse espaço que os movimentos, as pastorais populares, as associações locais perderam nas periferias, na sociedade como um todo, ele foi ocupado por outros atores. Então, não dá para a gente imaginar só que estratégias de comunicação precisam melhorar, e elas precisam, e muito, mas não é só isso, não. A gente precisa, sob o preço de sofrermos maiores retrocessos ainda, aumentar a nossa presença cotidiana nesses espaços periféricos. Porque quem está fazendo a leitura de mundo nas periferias é o pastor fundamentalista, é o padre fundamentalista, é ele que está lendo a realidade para esse contingente grande de empobrecidos do país. E eles contam com uma rede bastante orgânica, criada de uma forma muito profissional, né?
pelo movimento que levou à eleição do Bolsonaro, né, da chamada direita alternativa, né, dessa ultradireita. Eles têm uma rede orgânica muito atuante nas redes sociais, no WhatsApp, e muito conectados com os grupos fundamentalistas, contam com uma figura carismática. A gente pode não gostar do Bolsonaro, discordar do Bolsonaro, mas ele entusiasma 30% da população brasileira, né? Então, não dá para dizer que isso não é relevante. Então, essa disputa de corações e mentes na sociedade, ela é, para mim, a grande disputa. E se a gente tivesse metade da competência que teve nos últimos 30 anos para ocupar espaços na política formal, na construção de legislações, na construção de programas públicos, se a gente tivesse metade dessa competência hoje para disputar visão de mundo e valores na sociedade, a gente seria capaz de reverter essa onda, mas a gente não tem demonstrado essa mesma capacidade. Isso acaba exigindo de nós uma renovação da nossa linguagem, uma capacidade de conviver e dialogar com os problemas reais que as pessoas reais vivem no seu cotidiano, e dialogar sobre isso, e trazer respostas, e trazer perguntas sobre isso, e politizar esse cotidiano, e ajudar para que essa realidade seja entendida de uma forma menos deturpada. Então, Mais nesse 2 minutos, sentido, mais 2 minutos. então, nesse sentido, eu diria que hoje lutar pela democracia brasileira é incidir sobre visão de mundo na sociedade. E a gente não faz isso somente com campanhas ou estratégias de comunicação. Elas são fundamentais. Mas se elas não estiverem aliadas a processos de formação e processos de articulação e mobilização, a gente não vai conseguir encontrar a saída para esse buraco aonde a gente caiu. E, Cristina, achar as vias de diálogo com essa massa de brasileiras, brasileiros que se congregam hoje pela religião, vai ser fundamental. Eles são disputar esse espaço, uma visão cristã mais generosa, inclusiva, mais na vida cotidiana, também é uma tarefa fundamental. Muito obrigado, Adriano. Agora, lembrando que essa mesa de abertura foi uma mesa para levantar um monte de perguntas, perguntas diferentes. Acho que a gente conseguiu muito bem isso. Muito obrigado para vocês, quatro. Eu acho que vocês abordaram muitos temas, muitos assuntos e transmitiram muita emoção também nesses debates. Eu gostaria de lembrar também que a gente decidiu abordar vários aspectos na mesa de abertura, porque a mesa de abertura faz parte de um evento todo, não é? Então, temos ainda a oportunidade de aprofundar vários aspectos amanhã. Então, a função é auch também um pouco de animar a turma aqui, com mesa de animar com problemas, claro. A gente não ouviu mensagens muito otimistas, mas nada pior do que um otimismo vazio e falso, né? Para ir para frente, acho que temos que enfrentar a realidade e discutir estratégias para enfrentar essa realidade que é complicada e brutal, nesse sentido.